Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Os milagres de Jesus. A alimentação dos 4.000. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Marcos 8:1-10. Comida para todos. Um professor experiente sabe que a repetição é a fórmula comprovada para se aprender bem. Para ajudar seus alunos a aprenderem uma lição, o professor precisa repeti-la de tempos em tempos. Jesus não era exceção a essa regra. Por exemplo, os evangelhos apresentam relatos duplicados das bem-aventuranças, da oração do Senhor e da parábola da ovelha perdida. Os escritores dos evangelhos registram 2 milagres de alimentar uma multidão, 5.000 pessoas e 4.000 pessoas. Algumas pessoas creem que se trata de um só e o mesmo milagre, apresentado como 2 casos diferentes. Mas a comprovação esmagadora mostra que há 2 ocasiões, 2 situações, 2 lugares e 2 métodos contrastantes. Num dos relatos, as pessoas estão com ele por um dia só, no outro, elas ficam lá por 3 dias. Até mesmo Jesus se refere a esses 2 incidentes quando ele interroga os discípulos sobre a quantidade de sobras de comida que tinham reunido. Na primeira ocasião eles responderam que havia 12 cestos cheios e na segunda, 7. Multidões de pessoas que chegavam aos milhares tinham ido até Jesus. Entre elas havia muitos doentes e sofredores, os cegos, os aleijados e os mudos. Ele curou todos de maneira que os cegos puderam ver, os aleijados andaram e os mudos falaram. Sem dúvida havia muitos outros que sofriam de perda de audição, que eram possessos por demônios ou sofriam de um tipo ou outro de deficiência física. Jesus curou a todos com o resultado de que eles glorificaram ao Deus de Israel. A multidão ficou com Jesus por 3 dias durante os quais consumiram todos os suprimentos de comida que haviam levado consigo. Jesus se moveu de compaixão, ele percebeu que era hora de agir. Se mandasse as pessoas para casa com fome, elas poderiam desmaiar pelo caminho. Os discípulos de Jesus perguntaram onde poderiam encontrar comida suficiente para alimentar uma multidão tão grande. A pergunta deles foi retórica, pois eles já sabiam a resposta. E claro que se lembravam do que ele havia feito antes para alimentar uma multidão. O mesmo milagre. Jesus perguntou aos discípulos quanto pão tinham consigo, e eles responderam: 7 pães e alguns peixes. Se fosse apenas para os discípulos, essa quantidade seria insuficiente, para uma multidão, então seria o mesmo que nada. Uma multidão de 4.000 homens, não contando as mulheres e crianças, tinha de ser alimentada. Se Jesus podia alimentar uma multidão de 5.000 com 5 pães e 2 peixes, ele podia com igual facilidade alimentar 4.000 com 7 pães e uns poucos peixinhos. Se ele foi capaz de realizar um milagre no primeiro caso, certamente seria capaz de fazê-lo de novo. Dessa vez não havia grama verde onde as pessoas pudessem se sentar. Havia só a terra dura com grama seca. Isso indica que os 2 relatos não aconteceram na mesma estação do ano. Jesus disse às pessoas que se sentassem. Tomou o pão e orou agradecendo a Deus. Depois partiu os pães e continuou dando-os aos discípulos que os distribuíram ao povo. Jesus fez a mesma coisa com os peixes, pelos quais deu graças a Deus, e com a ajuda de seus homens alimentou as multidões.
Pão e peixe constituíam uma refeição comum para as pessoas na região do Lago da Galileia. No momento em que Jesus partia o pão e o peixe, o milagre acontecia. Nenhum ser humano é capaz de explicar como esse feito foi realizado, pois o ato em si foi uma dádiva de Deus a seu povo por meio das mãos de seu Filho. Todas as pessoas na multidão comeram até ficarem satisfeitas e assim receberam energia para viajar de volta a seus lares. Jesus instruiu seus discípulos a juntar as sobras para que tudo ficasse limpo e arrumado. Nada foi desperdiçado. A comida que coletaram encheu 7 cestos. Eram cestos grandes de boa capacidade. Não há explicação sobre o que foi feito com a comida extra, mas podemos imaginar que ela foi distribuída aos pobres. Jesus mais uma vez provou ser o provedor tanto das necessidades espirituais quanto das necessidades físicas das pessoas. Ele despediu as multidões, e ele e seus discípulos embarcaram e foram para o outro lado do lago. Velejaram em direção a uma cidade chamada Dalmanuta, no litoral sudoeste na região de Magdala. A repetição do milagre dos pães e dos peixes enfatiza o fato de que Jesus é o operador de milagres que cuida de pessoas necessitadas. Ele acena às pessoas para que se acheguem a ele, e quando elas correspondem e vão, ele as abençoa com dádivas celestiais e terrenas e depois lhes dá descanso. Os políticos chamam as multidões a irem para ouvi-los. Prometem muitas coisas, mas são incapazes de lhes dar as dádivas que Jesus promete. No decorrer de todo o seu ministério, Jesus ajudou igualmente a crentes e descrentes. Ele louvou os gentios por crerem nele, mas repreendeu incrédulos que haviam testemunhado os milagres que ele fez em seu meio, mas se recusaram a crer. Comparou-os com os habitantes de Sodoma e Gomorra, que se levantaria contra eles no dia do juízo final. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.